Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Mateus 14, então, 22 a 33. Quando nós lermos o texto, por favor, não feche a sua Bíblia, eu preciso que você acompanhe comigo a exposição. Está escrito assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tendes bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém. Eu quero compartilhar com vocês hoje sobre o seguinte tema: não desanime, Jesus está no controle. Você pode repetir comigo? Não desanime, Jesus está no controle. O contexto aqui, meus irmãos, é de muita tristeza e de uma agenda muito apertada. Jesus acabara de receber a informação de que João Batista tinha sido assassinado por ordem de Herodes Antipas. Ao mesmo tempo, a vida deles estava tão agitada e as multidões demandavam tanto atenção e cuidado que eles não tinham tempo para comer, nem para descansar. Então Jesus resolve sair com seus discípulos para um lugar de refúgio, um lugar secreto, buscar refrigério, buscar descanso. Na nossa palavra hoje, tirar um tempo de férias. Entretanto, quando eles chegam nesse local, a multidão já havia descoberto o plano e antecipado os discípulos. Quando chegam lá, uma grande multidão, com as suas demandas, com as suas necessidades, com as suas carências. Certamente isso frustra os discípulos. Mas Jesus olha para essa multidão e compadece-se dessa multidão, porque eram como ovelhas sem pastor. E Jesus passa a ensinar, Jesus passa a curar, Jesus passa a atender a necessidade daquele povo. E o sol já vai se declinando, e a tarde vai se adiantando, e os discípulos se aproximam de Jesus como que regados de sabedoria e de bom senso, dizendo: Senhor, despede essa multidão, já está tarde, tem muita gente. Aí Jesus choca os discípulos dizendo: dai-lhes vós mesmos de comer. Nesse momento então, Filipe, que era mais prático, disse: Senhor, o problema é que primeiro não tem padaria aqui por perto, não tem supermercado aqui por perto, não tem onde comprar comida, e nós temos um segundo problema, não tem dinheiro também. Precisaríamos de mais de 300 denários para comprar pão para essa gente toda. Nós não temos nem lugar para comprar pão, nem dinheiro para comprar pão. Parecia um problema insolúvel. Então Jesus é informado por André
que no meio daquela multidão tinha um rapaz, um moço, que tinha levado um lanche de casa, 5 pães, e a Bíblia diz de cevada. Sabe por que de cevada? Porque era o pão dos pobres, não era de trigo. E 2 peixinhos, talvez secos, no sol, porque dava tempo para fazer uma longa caminhada e o peixe não se estragar. E diz a Bíblia que, embora André informasse isso, também a percepção do real tomou conta deles, mas Senhor, isso não adianta nada, porque é uma grande multidão. E diz a Bíblia que Jesus faz todo mundo se assentar, dá graças a Deus, e multiplica aqueles pães e aqueles peixes, e uma grande e vasta multidão se alimenta. Ainda sobra 12 cestos, um para cada discípulo. Mas, nesse momento, diz a Bíblia, que essa multidão, encantada com esse milagre, está nutrindo no coração o desejo de fazer de Jesus um rei, para resolver os problemas deles, problemas imediatos, dar pão para o faminto, dar roupa para o nu, curar os enfermos. E Jesus percebeu que esta tendência dessa multidão era um perigo para os discípulos, era uma ameaça para os discípulos, era uma tentação para os discípulos. Sabe o que Jesus Cristo faz? Veja comigo o verso 22, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Em outras palavras, Jesus não permitiu que os discípulos despedissem as multidões, fez isso sozinho, para que os discípulos não fossem tentados com essa ideia de olhar para ele apenas como um rei político, alguém que vem resolver os problemas do aqui e do agora. E notem que Jesus não pede para eles atravessarem o mar e passar para o outro lado, não. Jesus os compeliu, e compelir não é pedir, compelir é obrigar. E aqui, irmãos, quando eles entram no barco, por ordem de Jesus, o sol já estava se declinando, já a tardezinha já estava adiantada, a noite já vinha chegando, e eles entram no barco. Obviamente, era uma viagem de pouco mais de 1 ou 2 horas, mas quando eles estão no meio do mar, um fato acontece, o vento começa a soprar, o barco começa a balançar, o vento é contrário, uma tempestade terrível se forma, e os discípulos, que boa parte deles eram pescadores, pelo menos 7 deles, começam a lutar contra aquela situação de tempestade, mas quanto mais eles remam, quanto mais eles tentam administrar o problema, mais a tempestade se agrava, mais o barco é sovado pela fúria das ondas, mais a tempestade ameaça levá-los ao naufrágio. E diz o texto paralelo de Marcos, capítulo 6, verso 48, que lá do monte, onde Jesus estava orando, Jesus os via ameaçados pelos ventos, remando sem qualquer sucesso. E diz a Bíblia, então, que quando todas as esperanças já haviam acabado, na 4ª vigília da noite, Jesus vem ao encontro deles para socorrê-los. E aqui, à guisa de introdução, eu gostaria de trazer à memória de vocês alguns fatos. Primeiro, irmãos, na vida nós enfrentamos tempestades também, tempestades terríveis, que nos ameaçam, que nos amedrontam, que arrancam da nossa mão o controle da situação. Quantas vezes nós enfrentamos problemas na nossa vida, na nossa família, no nosso casamento, no nosso trabalho, na nossa igreja, que são maiores do que nossas forças, que nós não sabemos o que fazer, que nós não temos para onde ir, tempestades que ameaçam nos levar ao naufrágio, porque as tempestades, elas existem, é fato, elas são muitas vezes, meus amados irmãos, inevitáveis. Chega hoje, chega amanhã, chega para o pobre, chega para o rico, chega para o moço, chega para o velho, chega para a criança, chega para o casal, chega para a família, chega para a igreja.
Mas essas tempestades, às vezes, meus irmãos, além de inevitáveis, elas são também muitas vezes imprevisíveis. Elas chegam de súbito, sem mandar telegrama, sem bater a porta, sem tocar campainha. Elas chegam numa hora em que você jamais esperava. E tantas vezes transtorna a nossa vida, põe a nossa vida de ponta cabeça. Mas notem comigo que essas tempestades, além de imprevisíveis e muitas vezes de inevitáveis, essas tempestades também elas são inadministráveis, porque os discípulos que têm experiência nesse mar, que convivem com esse mar, que pescam todas as noites nesse mar, não conseguem agora administrar a situação, resolver o problema e encontrar um curso seguro de volta para casa. Muitas vezes os problemas são maiores do que nossas forças. Agora notem vocês que os discípulos estão nesse mar e Jesus não está com eles, e Jesus não vem ao encontro deles, e eu fico imaginando quanta angústia no coração deles. Por que Jesus ficou para trás? Por que Ele não veio conosco? Por que nós estamos em apuro? Por que o socorro não chega? Por que a resposta não vem? Por que a minha oração não é atendida? Por que eu clamo a Deus e o problema se agrava? Por que eu oro e a enfermidade não é resolvida? Por que o meu problema financeiro se arrasta por tanto tempo? Por quê? Por quê? Por quê? Por que a solução não acontece agora, quando eu estou precisando? E se vocês notarem, meus irmãos, eles têm alguns dramas na mente, no coração deles para resolver. Primeiro, como é que eles vão entender isso? Conciliar a crise que eles estão atravessando com a ordem de Jesus no verso 22, compeliu Jesus os seus discípulos a entrar no barco e passar para o outro lado. Porque quando você está obedecendo a Deus, o que você espera? O que você espera? Bonança. Quando você está obedecendo a Deus, o que você espera? Um caminho aberto. Quando você está andando com Deus, o que você espera? Vai dar tudo certo. Não vai ter crise, não vai ter tempestade, não vai ter acidente de percurso, não vai ter dor, não vai ter angústia, não vai ter medo, não vai ter ameaça, não vai ter mar revolto, não vai ter vento contrário. Entender a tempestade que veio atrás de Jonas é fácil. Ele estava no caminho errado e Deus mandou a tempestade para botá-lo no caminho certo. Mas esses homens estão enfrentando uma tempestade exatamente porque estão obedecendo a Jesus. Eles não são rebeldes, eles são obedientes, eles não são aqueles que se rebelam contra a vontade de Deus. Eles estão fazendo exatamente a vontade de Deus e enfrentando uma grande tempestade na vida. Agora notem, irmãos, pense comigo num outro drama que eles enfrentam. Que horas que eles entraram nesse barco? Era dia ainda, era o declinar da tarde. Que horas que veio o socorro? Que horas Jesus veio ao encontro deles? Na quarta vigília da noite. E quando é que acontece a quarta vigília da noite? Dentro da divisão dos judeus, dos israelitas, a noite era dividida em 4 vigílias. Das 6 da tarde às 9 da noite, primeira vigília. Das 9 da noite à meia-noite, segunda vigília. Da meia-noite às 3 da madrugada, terceira vigília. Das 3 da madrugada às 6 da manhã, quarta vigília. Notem comigo, se eles saíram, ainda era dia. Eu estou querendo dizer com isso que eles saíram antes da primeira vigília da noite. Nós estamos falando aí, meus irmãos, de mais de 9 horas no miolo de uma tempestade. Nós estamos falando aí de um pânico, de um pavor, onde a morte mostra a carranca para eles. Onde a cada minuto que passa parece uma eternidade. A cada clamor que levanta aos céus, parece que o silêncio reverbera nas ondas daquele mar que sovavam com rigor desmesurado o barco deles.
E como é que nós vamos muitas vezes conciliar, meus irmãos, a nossa urgente necessidade com a aparente demora de Deus? Eu quero dizer para você que às vezes a aparente demora de Deus nos aflige mais do que o próprio problema. Vocês lembram de Marta? Como Marta sofreu quando ela manda um recado para Jesus: está enfermo aquele a quem tu amas. E talvez Marta tinha plena convicção de que Jesus chegaria em tempo oportuno. Talvez os judeus que estavam na casa de Marta pensassem, eles chegaram a dizer isso: por que ele não curou o Lázaro à distância, curou tanta gente à distância, por que não curou esse à distância, já que ele sabia do problema? Ô irmãos, quantas vezes é a nossa pergunta, você vê um crente na igreja piedoso, um pastor cheio do Espírito Santo, prostrado com câncer, diz: meu Deus, por que tu não curas? Tu tens poder, basta uma palavra tua, basta um sinal teu. E aí você ora, e aí a igreja jejua, e aí todo mundo chora, e as lágrimas são copiosas, e a enfermidade se agravando, se agravando, se agravando, se agravando. E você pergunta: até quando, Senhor? Por que não me respondes? Por que se estende esse tempo do teu socorro? Não é fácil, irmãos, lidar com a demora de Deus, não é fácil. Mas notem comigo, queridos, que quando Deus permite que você enfrente uma tempestade, quando Deus permite que você enfrente uma tempestade longa, quando Deus permite que na hora da mais aguda crise, parece que você está sozinho, não é porque Deus está longe, não é porque Deus é indiferente, não é porque Deus está silencioso à sua voz, é porque Deus ainda quer trabalhar em você, para que a glória dele se manifeste de forma mais poderosa na sua vida. Às vezes Deus permite você e eu irmos ao último furo da correia, a última volta do relógio. Deus permite que a gente esgote todos os recursos humanos, para que quando Deus manifesta o seu poder, nenhum de nós tenha dúvida que foi só Deus, para que toda a glória seja dele. Então eu chamo a sua atenção para algumas verdades do texto. Primeiro, Jesus sempre vem ao nosso encontro, irmãos, sempre vem, sempre vem. Não vem no nosso tempo, não vem do nosso jeito, não vem da maneira que nós achamos que ele devia vir. Ele vem, mas ele não obedece à exigência da nossa agenda. Ele é soberano, ele sabe o que faz, ele sabe quando faz, ele sabe da forma que faz. Mas uma coisa você pode ter convicção: ele vem ao encontro daqueles que buscam a sua face. Quando Deus parece estar demorando, é porque está preparando algo maior e melhor para nós. Quando Deus parece que está delatando demais em vir ao nosso encontro, é porque Ele quer manifestar-nos um maior esplendor da sua glória em nossa vida. Segundo lugar, irmãos, Jesus vem, ainda que na quarta vigília da noite. O que significa que Jesus vem, ainda que na quarta vigília da noite? Ele vem quando muitas vezes não se espera mais socorro. Ele vem quando os recursos humanos acabam. Ele vem quando não há nenhuma perspectiva da terra na solução do problema. Ele vem quando todos os recursos humanos chegam à falência. Ele vem na hora H, na hora decisiva, para que você entenda que a última palavra, como já foi dito nesse culto, não é da ciência, não é do homem, não é do sábio, não é do forte, não é do poderoso. A última palavra é do Deus vivo. Ele vem. Então não desista de esperar um milagre de Deus na sua vida, não desista de esperar um milagre de Deus na sua casa, não desista de esperar um milagre de Deus na sua igreja. Ele vem ainda aqui na quarta vigília da noite.
Se Ele parece estar demorando, saiba disso, Ele está no controle. Ainda que você já tenha perdido o controle, saiba disso, Ele está olhando para você no miolo da tempestade, e lá das alturas dos céus, à destra de Deus, Ele está intercedendo por você, e porque Ele está intercedendo por nós, há esperança para a nossa alma. Terceiro lugar, irmãos, Ele vem andando sobre as águas. Olha que coisa curiosa, não há nenhum registro na Escritura de alguém ir socorrer outra pessoa dessa maneira. É uma forma inédita. Ele poderia ter pegado um barco, mas ele vem de forma inusitada, inesperada, extraordinária. Então preste atenção, muitas vezes nós queremos que Deus venha ao nosso encontro, mas nós queremos determinar a forma de Deus vir ao nosso encontro. Nós queremos traçar o roteiro para Deus agir. Nós queremos fazer a liturgia do culto para Deus se manifestar. Deus é Deus, Deus é livre, Deus é soberano. Agora, quando Ele vem andando sobre as águas, o que Ele quer nos ensinar com isso? Ele quer nos ensinar uma lição muito importante. Aquelas águas, aquelas ondas, é que ameaçavam os discípulos, é que colocavam em risco a vida dos discípulos. Aquelas ondas é que conspiravam contra os discípulos. Quando Ele vem andando sobre as águas, Ele quer dizer o seguinte: aquilo que ameaça você está literalmente debaixo dos meus pés. Aquilo que é maior do que vocês está literalmente debaixo do meu total domínio e controle. Aquilo que é maior do que você está debaixo dos meus pés. Eu tenho autoridade sobre isso. O que é que enfia medo no seu coração? O que é que ameaça você? O que é que intimida você? O que é que conspira contra você? O que é maior do que você? Saiba disso. Aquilo que hoje aflige a sua alma, aquilo que ameaça você, está debaixo dos pés do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele está no controle. Ele tem domínio, Ele tem poder. Nada pode ameaçar a Jesus Cristo, nada pode conspirar contra o seu poder e prevalecer. Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Ele vem, mas vem para fazer o que, irmãos? Vem para fazer o quê? Em primeiro lugar, Ele vem para acalmar o nosso coração. Porque notem vocês comigo, no versículo de número 26, que quando os discípulos viram Jesus andando sobre as águas, eles ficaram com mais medo ainda. Eles ficaram aterrados. E dando asas à imaginação mística deles, disseram: é um fantasma. Aí Jesus corrige esses discípulos dizendo assim: tem de bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Eu acho isso maravilhoso, sabe por quê, queridos? Porque Jesus não acalma o mar, Jesus acalma os discípulos. Perceberam isso? Ele não acalma o mar, Ele acalma os discípulos. Sabe por que Jesus acalma os discípulos e não o mar aqui? Porque Jesus já estava vendo esses discípulos lá do monte, a dificuldade deles, a angústia deles, o desespero deles. E Jesus estava vendo uma coisa: a tempestade que estava dentro deles era maior do que a tempestade que estava fora deles. Tem hora, meu irmão, que o seu problema, que o meu problema não é a circunstância, é o sentimento. Tem hora que o grande drama da nossa vida não é o que está acontecendo conosco, é o medo que nós carregamos no peito em relação ao problema que está acontecendo conosco. Não adianta acalmar o mar sem acalmar o coração. Eu quero dizer para você que Jesus está aqui nesta noite, e Ele sabe que muitos de nós estão atravessando um mar revolto também, que muitos de nós estão enfrentando ondas contrárias também, que muitos de nós estamos remando num barco sovado pelos ventos. Mas o Senhor Jesus sabe o que está no seu coração, na sua alma.
o medo, a angústia, a ansiedade, o temor, a preocupação, e Ele está dizendo o seguinte: acalma o seu coração, acalma o seu coração, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, eu estou no controle, eu sei o que eu estou fazendo, o que está ameaçando você está debaixo do meu controle, tenha bom ânimo. Agora notem, amados, que isso aqui não é psicologia de autoajuda, isso aqui não é confissão positiva, isso aqui não é budismo, que você se ajoelha e começa e o problema é resolver, não. Isso aqui está dizendo o seguinte: tem bom ânimo, sou eu. Você pode ter bom ânimo porque o Rei da Glória está aqui. Você pode ter bom ânimo porque Jesus é a âncora da sua esperança. Você pode ter esperança porque a sua esperança não está no mar, não está no barco, não está na sua inteligência, não está na sua força, não está no seu dinheiro, não está na sua saúde, não está na política, não está na economia. A sua esperança está no Rei da Glória, está em Jesus Cristo, e Ele está aqui. Porque Ele está aqui, você e eu não precisamos ter medo. Não tem mais. Oh, irmãos, o medo nos aflige, o medo nos encurrala, o medo nos empareda, o medo nos deixa com os joelhos trêmulos, tantas vezes. E Jesus está dizendo: fico com medo não, eu estou no controle. A crise está aí, o desemprego está aí, fique tranquilo, eu estou no controle. Jesus Cristo vem, sabe para quê? Segundo lugar, Ele vem para levantar o caído. Diz a Bíblia que Pedro, no arroubo de fé, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus Cristo disse: vem, Pedro. De repente Pedro saltou daquele barco, mar agitado, as ondas subindo e descendo, o barulho das ondas batendo no barco. E Pedro, numa fé robusta, olha para Jesus, salta do barco, e parece que terra firme está debaixo dos seus pés. Às vezes a gente critica Pedro, mas foi o único que teve coragem de saltar do barco. Mas diz a Bíblia, que quando Pedro começa a andar, de repente ele olha para o lado, vê o barulho das ondas, vê a força do vento, vê seus pés caminhando em terra firme, e ele começa a ter medo, tira os olhos de Jesus, e começa a afundar. Irmãos, quantas vezes nós somos parecidos com Pedro? Quantas vezes o coração de Pedro bate no nosso peito? Quantas vezes o sangue de Pedro corre nas nossas veias? Quantas vezes nós temos o DNA de Pedro? Quantas vezes nós somos Pedro? Porque embora nós temos tantas promessas de que Ele está conosco, de que nós somos vencedores, que nós estamos seguros nas suas mãos, que o nosso nome está escrito no livro da vida, que um dia nós vamos ouvir Jesus nos chamar, e nós estaremos com Ele para sempre. Mas apesar disso, de tantas promessas, de tanta segurança, muitas vezes os problemas chegam, nos intimidam, nos ameaçam, e nós ficamos com medo, começamos a naufragar, começamos a afundar. E eu acho maravilhoso, sabe o quê? É que Pedro não tentou se livrar, Pedro não tentou resolver o problema por si mesmo, Pedro não tentou dar um de valentão, Pedro não tentou achar que ele tinha capacidade sozinho de sair daquela crise. Ele clamou: salva-me, Senhor. E Jesus não passou um sermão em Pedro no começo, não. Primeiro Jesus o salvou, Jesus estendeu a mão, tomou e o levantou. Só depois que o levantou, disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Porque se a pessoa, se Jesus tivesse dado um sermão em Pedro antes de estender a mão para ele? Já pensou nisso? Quantas vezes nós agimos assim? Tem um irmão em crise, alguém que caiu em pecado, alguém que passou um momento de vale de crise, em vez de estender a mão e tirar a pessoa do buraco: você está vendo aí, ó? Não adianta eu falar: está vendo aí, ó. Primeiro tira do buraco, primeiro tira das ondas, depois exorta.
Jesus vem para levantar o caído. Você e eu precisamos ouvir isso hoje. Jesus está aqui. E você pode ser Pedro, mas você é homem. Você é pó. Eu sou homem. Eu sou pó. E nós caímos. E Jesus está aqui hoje para nos pôr de pé, para nos levantar, para nos restaurar, para botar os nossos pés no caminho da vitória outra vez, para recomeçarmos uma nova jornada com Ele. Mas notem mais, irmãos, notem mais. Terceiro lugar, Jesus vem para acalmar a tempestade. Notem comigo, por gentileza, o que está escrito no verso 32, subindo ambos para o barco, cessou o vento. Amados irmãos, quando Jesus entra no nosso barco, o vento cessa. Sabe por quê? Porque Ele é o Senhor do vento. O vento é criatura dele. E a criatura não pode ser maior do que o Criador. E a criatura não tem poder sobre o Criador. E a criatura não conspira contra o Criador e prevalece. Então o nosso problema não é o problema, o nosso problema é quando Jesus está ausente. Tem muita gente que pensa que o maior problema da vida é o diabo, e não é. O maior problema da vida é a ausência de Jesus. Se Jesus está conosco, o vento cessa. Se Jesus está conosco, a tempestade cessa. Se Jesus está conosco, o medo não prevalece. Se Jesus está conosco, há segurança para a nossa alma, há descanso para o nosso coração. Finalmente, queridos, finalmente, Jesus Cristo vem para nos levar em segurança ao porto divinal. É o texto paralelo de João capítulo 6, versículo 21, que nos informa que quando Jesus entra nesse barco, eles chegaram do outro lado, no porto que eles esperavam e desejavam. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Jesus está conosco, ninguém fica no meio do caminho. Na linguagem do Salmo 84, nós vamos indo de força em força. E cada um aparece diante de Deus em Sião. Na linguagem do apóstolo Paulo em Filipenses 1,6, aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia final. Deus não vai desistir de você, Deus não vai largar você no meio do caminho, Deus não vai deixar você naufragar. Se você está com Jesus no barco da sua vida, você chegará. Você chegará, porque a força não é sua, o poder não é seu, mas é daquele que tem todo o poder e tem toda a autoridade nos céus e na terra. Mas eu quero concluir, irmãos, com uma pergunta. Se Deus nos ama, e Ele nos ama, por que que Deus permite tempestade na nossa vida? Você é pai, você é mãe, alguns aqui são. Alguns são avós, têm esse privilégio. Quem de nós cria uma tempestade para os filhos? Quem de nós? Quem de nós não luta a exaustão para livrar os filhos de uma tempestade? Se Deus nos ama e Ele nos ama, por que que Ele permite tempestade na nossa vida? Ele poderia nos poupar delas. Ele poderia acabar com todas as tempestades. Alguém até disse certa feita, se Deus é bom, por que que Ele não mata o diabo de uma vez? Por que que Ele não fecha o inferno? Por que que Deus permite tempestade na sua vida, irmão? E esse texto nos dá uma resposta. Veja comigo o versículo 33.
Versículo 33 diz assim: e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Irmãos amados, é nos grandes livramentos da vida que Deus abre os olhos da nossa alma, para nós entendermos de fato quem é Jesus. Você sabia que pouco se aprende numa festa? Pouco se aprende. Você sabia que quando você vai a um funeral, tem muito aprendizado lá? Se aprende mais num culto fúnebre do que num culto de celebração. É quando você é provado, e Deus vem e socorre você, que você entende verdadeiramente, Jesus é o Filho de Deus. Foi na crise que os olhos se abriram, foi na solução do problema que o entendimento se alargou, se aprofundou. É quando você é provado e você é socorrido, que você entende que Deus é Deus. É a pedagogia de Deus, é a maneira de Deus trabalhar conosco. Foi o que Davi disse: foi bom, Senhor, para mim padecer sofrimento, para que eu aprendesse os teus decretos. Porque quando Deus prova você, querido, Deus não prova você para destruir você, Deus prova você para aprovar você. Não tem aprovação sem prova, primeiro a prova, depois a aprovação. Mas sabe por que Deus manda a tempestade? Para dobrar os nossos joelhos. Dobrar os nossos joelhos, irmãos. Quando está tudo bem, quando está bonança, sabe o que acontece? A gente esquece de Deus, para de orar. Nada empurra a gente mais para a oração do que o sofrimento. Nada matricula mais a gente na escola da oração do que a dor. Quando a gente passa por uma luta, a gente cai de joelhos. Por isso o texto diz: eles o adoraram. O adoraram. Enquanto estava lá no milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, eles estavam discutindo com Jesus. Senhor, despede essa multidão, estava querendo dar lição em Jesus. Senhor, está vendo que está tarde aí, vão resolver o problema, o Senhor não está resolvendo, vão resolver. Mas na hora da crise, que a tempestade chega, que o medo bate a porta, que a morte mostra a sua carranca, e na hora que parece que está tudo perdido, e Deus vem e socorre, e Deus vem e salva, e Deus vem e liberta, e Deus vem e restaura, e Deus vem e faz tudo de novo, então você não tem outra atitude a não ser adorar a Deus, e dar glórias ao seu nome, pelo seu poderoso livramento. Não desanime, Jesus está no controle. Eu não sei a crise que você está passando, eu não sei a tempestade que você está enfrentando, mas a palavra de Deus para o seu coração é essa: não desanime, Jesus está no controle. Feche os seus olhos, fique em pé por favor e feche os seus olhos. Deus, aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja, aqui está o rebanho, por quem Jesus Cristo verteu o seu sangue. Aqui estão aqueles que são a menina dos teus olhos, a tua herança, a tua delícia. Aqui estão os membros da tua família, templos da tua morada. E eu te peço agora, Pai, olha com misericórdia para nós. Nós somos tão pequenos, tão frágeis. Às vezes, Deus, nós ficamos apavorados quando o mar se revolta, quando as ondas chegam, quando o vento sopra,
quando a noite é escura, quando gritamos por socorro, só escutamos o eco da nossa voz cheia de medo. Ah, meu Deus, compadece-te de nós. Somos como Pedro, Senhor. Somos homens, mulheres de pequena fé. Somos tímidos, somos medrosos, somos fracos. Mas nesta noite, Deus, nós queremos te adorar, porque tu não desistes de nós. Porque lá do alto monte, lá do trono da tua glória, tu estás olhando para nós, vendo o nosso medo, vendo os nossos recursos se acabando, e tu velas por nós. Seus olhos estão postos em nós, teu rosto está voltado para nós, e tu vens ao nosso encontro. Glória ao teu nome, porque tu vens ao nosso encontro, até na hora que nós já achamos que não tem mais saída. Glória ao teu nome, porque quando nós chegamos ao final dos nossos recursos, os teus recursos estão completamente disponíveis. Glória ao teu nome, porque na noite mais escura da alma, tu chegas com a tua luz, com a solução, com a resposta, com o livramento. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome, porque aquilo que nos ameaça está debaixo dos teus pés. Aleluia, louvado seja o teu nome. Temos tantos perigos, temos tantas ameaças, temos tantos inimigos, mas glória ao teu nome, porque aquilo que é maior do que nós está debaixo dos pés do nosso Salvador. Glória ao teu nome, porque quando caímos, tu nos levantas, quando naufragamos, tu nos colocas de pé outra vez. Aleluia, louvado seja o teu nome, porque tu não desistes de nós. Agora, Senhor, por amor do teu nome, perdoa-nos pela nossa fraqueza, perdoa-nos por tirarmos os olhos de Jesus, perdoa-nos por olharmos para as circunstâncias e afundarmos, perdoa-nos, porque nós duvidamos. Perdoa-nos. Rogamos-te, Senhor, suba conosco no barco da nossa vida. Vem conosco, Senhor. Nós somos fracos demais. Nós não conseguimos fazer essa viagem sozinhos. Sozinhos nós vamos fracassar, sozinhos nós vamos ficar acuados, sozinhos nós vamos ficar com medo. Jesus, vem conosco, fica conosco, entra no barco da nossa vida, leva-nos salvos e seguros para a nossa casa, para a nossa pátria, para o nosso lar, para a casa do Pai, para a Nova Jerusalém, para a pátria celeste. Faz isso, Senhor. E o que nós faremos é prostrarmos-nos aos teus pés e te adorarmos, e dizermos verdadeiramente: tu és o Filho de Deus. Aleluia, glória ao teu nome. Receba nesta noite a nossa gratidão, em nome de Jesus. Aleluia, amém.